Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Hoje e sempre, né? É assim que seja. Jesus certa vez nos disse assim: a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo. E a gente passa pelo mundo sem aprender essa dádiva tão fantástica que Jesus nos ensinou. Que as vicissitudes do mundo não vai mudar. O mundo é complicação. O mundo não tem paz. Ele está sempre apertando a nós para saber até quando nós vamos suportar. Então essa paz que Jesus fala é a paz interna, a paz interior. É tanto que Jesus depois vai dizer assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, a espada. Mas que guerra é essa? Que espada é essa? A espada e a guerra entre nós mesmos, íntimo, dentro do nosso coração. E hoje nós vivemos um mundo muito violento. Quando a gente fala isso por muitas pessoas, a gente mesmo fala assim: não, mas o mundo está melhor, está menos violento. Não, ele está bem violento. Não na violência de matar, de marido agredir esposa, né? Que era no cotidiano, no passado, né? Feminicídios, de assassinato. Não, disso não. É a violência interna. Nós provocamos essa violência dentro de nós mesmos. Com tantas informações que estamos obtendo através, você vê aqui uma palestra com 3 equipamentos, né? 4 equipamentos, porque nós também temos 2 câmeras aqui que gravam quase 380 graus, que é um sistema que a gente tem de denúncia e defesa. Nosso presidente tem o hábito de falar que nós gravamos a nossa própria condenação, mas também a nossa defesa. Porque muitos podem vir aqui com mais mal intenção e a gente grava o que a gente faz aqui, as cirurgias espirituais, o que foi feito, né? O que foi falado. Então está sendo gravado e isso permanece por 21 dias. Depois é retirado, colocado num HD e guardado. E a gente já faz isso há muitos anos. Eu estou aqui há quase 15 anos. E aqui, antes era numa câmerazinha, né? A gente ficava gravando na câmera porque não tinha o sistema. Então essa fala de Jesus, ela tem que ser observada, especialmente dentro das famílias, né? Porque o maior professor da harmonia íntima é a família. Quando você consegue harmonizar dentro da sua família e você vai aperfeiçoando, você consegue ser harmônico em qualquer lugar. E essa harmonia é uma ciência fantástica. Quando você consegue harmonizar todo o teu organismo, todo o seu sistema psicológico, a sua empresa particular, né, que não pode falir, que é a psique, você consegue ser são, ter mente sã, corpo são. E aí está a ciência de Jesus. A minha paz eu vos dou, não a paz do mundo. O mundo é a escola. A escola é aperto, né? É desafio. Você é desafiado a cada minuto. Você é desafiado pelos filhos, pelo esposo, pela esposa. Você é desafiado pela ciência, pela sociedade. Você é desafiado pelas contas a pagar. Você é desafiado pelos amigos, né? Quanto você é meu amigo, quanto você é meu irmão. Você é desafiado pelas doenças que aparecem, quanto você suporta. Então o desafio da vida, as vicissitudes do mundo, ela é constante, não vai mudar.
ser desafiado pelos asfaltos das grandes cidades, né? A gente que anda de moto é um desafio desviar dos buracos das ruas de São Paulo. Eu acho que é o asfalto mais feio que existe no mundo, que mais cicatriz tem, é o asfalto de São Paulo. Vem a ciência, vem a empresa, faz o asfalto novinho. E não é lá essas coisas, é horrível o asfalto que eles fazem, mas é novo. Pode contar, não passa uma semana, vão lá e fazem uma cicatriz. Racha o asfalto de fora a fora e faz como se estivesse fazendo a bagunça no lar deles. São desafios. E a gente vai desviando dos buracos, porque a cicatriz dos asfaltos de São Paulo é horrível. Ou cidade feia de asfalto. Eu, se eu fosse os políticos dessa cidade, tinha vergonha de convidar uma pessoa de fora para passear na cidade de São Paulo. Tá certo que vai andar a 20 por hora num carro confortável, né? Tem mola que suporta. Mas o pobre que passa todos os dias é horrível. Então é essa paz que Jesus fala, tenha paz, um dia muda. E a gente vai suportando. E o Brasil é isso, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É exatamente isso. Não é que vai ser um país de primeiro mundo, de grandeza, né? Que vai mandar no mundo inteiro. Que todos os outros vão respeitar a sua potência bélica. Não, vai respeitar o seu amor, a sua compreensão, a sua mansuetude. Essa é a paz de Jesus. Esse é o coração do Brasil, pátria do Evangelho. E eu não posso ficar falando mais, que senão eu vou falar no lugar do Bruno, né, Bruno? Eu tenho até as 23h59, Tá certo. Então tá tudo certo. Então, aqui a gente sempre começa com o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e um livro de Emmanuel, né? Que vai comentar uma passagem da Bíblia. Né? Então, tenha um bom dia, um bom sábado, né? Um ótimo domingo, um excelente início de semana. Amém. Muita fartura de saúde e paz. Soares disse, nós vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, né, que Kardec publicou em 1857. Esse livro é dividido em quatro partes. Eu vou ler o capítulo 2 da quarta parte, que fala da penas e gozos futuros, o item 5, né, penas temporais, e vão ser as questões 984 e 985. Então, na questão 984, Allan Kardec perguntou aos espíritos: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E eles responderam: não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça, fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos, vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. E na questão 985, Allan Kardec pergunta: a reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? E eles respondem: é a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. E daí tem um comentário que Kardec incluiu, e ele vai dizer: nos mundos em que a existência é menos material do
do que neste as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúmes, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O tema: Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Questão 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Daí, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes ao sair do vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita, a única verdadeira, então estão às vezes muito abaixo
eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai por eles. Amém. Amém. Bom dia a todos. Hoje eu vou ler o livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Esse é o Pão Nosso. Perdão, do livro Pão Nosso, Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, passagem 133. O grande futuro, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se, por tempo indeterminado, nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro de luta benéfica é que o discípulo incumbirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e, sim, avançar confiantemente para o grande futuro. Amém.
Segue ele fecha. Acho que é melhor subir. Ah, tá pegando. Já tem que dar um toque no celular. Está rodando, tá? Já tá? Já tá, obrigado. Tem certeza? Aham. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, eis que ali estarei. Nunca estive, não estou, tampouco estarei no futuro ausente de vós. Disse aquele que convidou-nos ao seguinte raciocínio: ninguém há de ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Transformai-vos, amai-vos. Eis o convite do querido Rabi da Galileia, Jesus o Messias. E é com essa energia positiva de todas as leituras que aqui fizemos nesse início de manhã de sábado, queridos irmãos e irmãs, é que nós desejamos um bom dia a todos nós aqui encarnados, em maior número sempre também os desencarnados, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais do IESIM, aqui em sua matriz, no bairro do Instituto de Previdência, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Facebook, como também os irmãos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube. Estejamos assim, cônscios da nossa responsabilidade acerca de aquilo, o que já foi lido para a nossa reflexão e da tema que nós estaremos trabalhando em aproximadamente 40 minutos ao longo desse material ímpar que a espiritualidade proporciona-nos para que aqui trabalhemos com os queridos irmãos e irmãs. Alguém aqui pela primeira vez nas atividades de sábado, caso queira levantar a mão, fiquem à vontade. Seja bem-vindo, irmã, irmão, ao grupo familiar. Sintam-se acolhidos pela nossa família espiritual. E assim que possamos, nesse banquete espiritual, trabalharmos o nosso pão intelectual, a expansão da consciência, o convite a ascendermos intelectualmente, mas e também, consequentemente e principalmente, o pão moral, espiritual, da caridade, da fraternidade. Eis que há de ser o convite hoje do capítulo 12, itens 5 e 6. Estaremos a convite da espiritualidade trabalhando com os queridos irmãos e irmãs. Mas de que obra esse capítulo 12? Esses itens 5 e 6 que nós iremos trabalhar a partir desse momento. Temos como carro-mestre, ao levarmos as palestras espíritas nas demais casas, aproximadamente 170 já realizamos desde o mês de fevereiro do ano de 2024, trabalharmos como carro-chefe a terceira obra da codificação kardeciana, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde, de sua primeira edição, lá nos idos do mês de janeiro de 1864, o nobre e querido codificador, disciplinadíssimo, Hippolyte Léon Denis Rivail, como nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, proporciona-nos lições acessíveis, primeiramente, à nossa consciência e, consequentemente, ao colocarmos em prática do portão para fora do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, em sua matriz ou lá em sua filial em Santana de Parnaíba. Então, sim, é o carro-mestre que nós trabalharemos neste momento, cujo título desses itens de 5 a 6, capítulo 12, é Os Nossos Inimigos Desencarnados. E nesse início é legal que já façamos um questionamento, colocamos um ponto de interrogação em nossas consciências, queridos irmãos e irmãs. Será que nós temos atualmente, nesse século XXI, terceiro milênio, nesse corpo carnal que estamos ocupando atualmente em experiência evolutiva, inimigos desencarnados, ou seja, inimigos a qual os nossos olhos físicos da carne, em nossa grande maioria, não os enxergamos, mas que podem estar atuando em prejuízo de nossa programação reencarnatória? É um ponto de interrogação que já fazemos a cada uma de nossas consciências. Inimigos esses que podem ser aí de desafetos, de desajustes que nós construímos por meio de reencarnações pretéritas e que cabe a cada um de nós agora, por não termos aparados as arestas em corpos físicos anteriores, no presente, no agora, no hoje, de hoje em diante, reafirmarmos na proposta de sim quitarmos essas mazelas do passado, como também as que ainda infelizmente estamos construindo na humanidade neste presente,
neste momento final de transição planetária, de provas e expiações a qual nosso orbe está passando, segundo o nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, almejando ascendermos para o terceiro nível, que é o mundo de regeneração, sim. Então esse é o convite desse capítulo 12, itens 5 e 6. Mas também vou deixar um outro convite, um outro ponto de interrogação. Criamos a hipótese de que nós não tenhamos mais inimigos do passado, a qual nós tenhamos empreendido mazelas em prejuízo deles. Mas, será que os irmãos espirituais que estão em desequilíbrio no mundo espiritual podem nos atrapalhar se nós não estivermos vibrando numa frequência de amor, de caridade, de fraternidade, a qual, por exemplo, essa casa no bairro do Instituto de Previdência, de segunda a sábado, ofertam-nos, proporcionam-nos a cada dia que passa em suas diversas atividades, buscando aquilo que o Mestre convidou-nos consciencialmente, orarmos mais e vigiarmos mais, empreendermos essa tão imprescindível reforma íntima que todos nós, sem exceção, os pouco mais de 8 bilhões encarnados, conforme afirmam-nos os irmãos espirituais, que aqui estão no orbe, precisemos empreender em nossas vidas. Alguém tem dúvida disso? Então, olha como esse capítulo e esses itens 5 e 6 são amplos em nossa oportunidade de lapidarmos em espírito e assim burilarmos em consciência transcendente da necessidade de buscarmos a nossa melhoria. Este há de ser o convite à nossa reflexão. Então, inimigos desencarnados, sim, são espíritos que estão em um outro plano, uma outra dimensão, qual seja a espiritual, aquela que nós chamamos de erraticidade, a verdadeira vida. Vida essa, dimensão essa, onde muitas vezes nós, ao desencarnarmos, ou seja, desocuparmos este corpo físico, como tantos outros que nós já desocupamos, estamos aptos a continuarmos os nossos aprendizados, por que não? Estudando, trabalhando, para que numa vindoura e posterior reencarnação sejamos mais úteis, evitemos de reincidir nos erros que cometemos tanto no pretérito. Então, essa dimensão espiritual é imprescindível dessa nossa conscientização, que lá também nós precisamos ser úteis ao universo. Que universo? O universo de oportunidades, de melhorarmos a cada dia que passa. É dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita obrigatória. A cada um conforme as suas obras. Frases essas que têm que reverberar aos nossos espíritos imortais para a eternidade. Onde quer que estejamos neste universo e também em qual dimensão em experiência evolutiva. Então, assim, essa dimensão espiritual, ela pode ser ocupada por espíritos que desejam vingança, cobrando dívidas que foram adquiridas nesta vida ou em vidas passadas. Por que eu coloquei 2 pontos de interrogação? Para que raciocinemos ao longo deste conteúdo, desse material. Para demonstrar que, sem exceção, neste orbe, nas 2 dimensões da vida, ninguém é vítima. Como nós não somos. Tampouco que Deus castiga, a fonte criadora não. Mas em nós, pela nossa vigilância, pelo nosso postergar ou transferir para outrem aquilo que compete a cada um de nós, empreendemos para melhorarmos a cada dia que passa. É difícil? Como é? É a porta estreita? É o abandonar o homem velho na construção do homem novo, divisando no futuro, sermos melhores em comparação ao dia atual? Sim, então, estejamos atentos sobre o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo, como está sendo empregado o nosso tempo e, principalmente, o que nós compartilhamos ao meio. Nesse mundo globalizado, que instantaneamente divisamos notícias do outro lado do orbe em questão de segundos ou minutos. E muitas vezes nós as compartilhamos com outrem. O que nós estamos compartilhando realmente é útil ao nosso espírito imortal? Temos que nos questionar, porque responderemos ceitil por ceitil ao voltarmos ao mundo espiritual por meio da nossa consciência. Não há de ter um juiz apontando em riste um dedo em nossa face, cobrando-nos o que deveríamos por nós mesmos empreender para a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Então,
Sejamos cônscios de nossas responsabilidades. É isso que afirmam os irmãos espirituais lá nesta dimensão, a verdadeira, a espiritual. Apenas então somente a vossa consciência cobrar-vos-á sobre o que foi feito de ruim, mas o que foi feito de bom, que bom. Mas e nesse meio, nesse ínterim, o que deveria ter sido feito mais amplo por nós, porque capacidade para tanto nós as obtemos. Repito, de segunda a sábado tem diversas atividades em vários horários nessa casa, sempre de portas abertas a nos acolhermos nas duas dimensões da vida. Então pensemos nisso. Busquemos essa imprescindível melhora para que contagiemos o meio. São os bons exemplos que tornar-nos seres melhores a cada oportunidade reencarnatória. Ou seja, a cada dia, a cada vez que o nosso espírito do mundo espiritual, nas madrugadas, volta, acopla-se novamente ao corpo que estamos experienciando em experiência evolutiva, reencarnatória, e sejamos melhores. Guardemos essas energias positivíssimas que tem que reverberarem ao meio, para que assim sim construamos o próximo estágio de nível evolutivo, que é o mundo de regeneração, que afirmam os irmãos espirituais desde o século passado, já iniciou-se em nosso orbe, ou seja, desde o século XXI. O que estamos fazendo para reverberar o que é benéfico ao nosso meio. Espíritos também lá existem com o desejo de fazer o mal. Como eles sofrem, querem que os outros também venham a sofrer. Foi aquele segundo ponto de interrogação que eu coloquei as nossas consciências. Convido-os para que estudem, que ainda não teve essa oportunidade, as aproximadas 20 obras ditadas pelo irmão espiritual André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, em sua maioria, livros específicos só desse irmão espiritual. Em outras obras, ele lá em intercâmbio com outros irmãos espirituais, ou seja, espíritos diversos, contribuindo ainda mais para a nossa conscientização, a nossa responsabilidade de aqui estarmos neste orbe, estagiando, porque somos espíritos eternos, não somos corpos físicos, e sim estamos temporariamente em um corpo físico. Mas também tem os espíritos que se aproveitam de outros espíritos que sabem que são incapazes de resistir às influenciações e os atormentam. E principalmente, coloco mais uma vírgula aqui, ainda que não tenha nosso material, que nós seremos pelas nossas invigilâncias. É imprescindível que nós usufruamos dos bens materiais. Bem-aventurados são os que muito têm, diga-se de passagem, e que muito distribuam. Porque não levaremos quiçá um fio de cabelo para esse dito mundo espiritual, para a verdadeira vida. Então, ainda que nós não tenhamos em abundância recursos materiais, pecuniários, posses, sejamos conscientes, agradecidos e interagentes do meio pelas nossas limitações, as nossas possibilidades de fazermos aquilo que cabe a nós fazermos. Olha o óbolo da viúva, que foi transcendente lá há mais de 2000 anos às nossas consciências, dando-nos um suporte e a consciência de que nós não teremos de dar desculpa a ninguém em dizer que eu não tive a oportunidade de fazer o bem, de ser caridoso comigo mesmo para com o meu semelhante. Afirmo-vos que todos nós sim temos essa oportunidade. Então vamos buscá-las, vamos empreendê-la no nosso dia a dia. É o convite desse capítulo 12, itens 5 e 6 que nós estamos trabalhando, para que desvencilhemos de uma vez por toda do mal que existe em nós e não construamos frequência energética com os que estejam em desequilíbrio. E para que eles saiam desse desequilíbrio, sejamos os artífices, os construtores das boas ações, porque eles reverberarão e transformar-se-ão em seres melhores. Com o quê? Com os nossos exemplos, não pelo bem falar, pelo tentar impor-se ao outrem, não. São os bons exemplos, de preferência, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, como por exemplo aqui fizeram e continuam fazendo esses queridos irmãos espirituais, integrantes da cúpula espiritual do Instituto Espírita Cidadão do Mundo. Então olha, o objetivo desse capítulo 12, itens 5 e 6, as nossas consciências. Ainda eles aproveitam que seu inimigo está encarnado, ou seja, ocupando um corpo físico, não tendo a oportunidade de os vermos no mundo espiritual, para que atormentem-nos mais facilmente, uma vez que, desencarnado, o espírito está mais livre de agir. Mas reitero, queridos irmãos e irmãs, afirmo-vos, inclusive, basta que estejamos equilibrados desde o momento que nós acordamos.
Tratemos bem os nossos familiares. Muitas vezes familiares esses que são essas arestas do passado, esses inimigos do passado, agora vindo ao núcleo familiar, para que reajustemos e principalmente ascendamos juntos, felizes de que ambos queremos construir novos patamares evolutivos em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, começa já no ambiente doméstico e nas ruas. Com as pessoas diferentes, as ditas desconhecidas, também façamos o melhor. Sejamos os espelhos aonde reverbere o bem, a caridade e a fraternidade. No ambiente profissional, nem se fala. Concordam comigo que cada cabeça é um mundo? Sim, está tudo certo. Entendemos ao estudarmos a codificação kardeciana que cada um de nós está em um degrau evolutivo, sim, no lado do intelecto, como também no lado da moral. Afirmam os irmãos espirituais que são as duas asas que precisamos as potencializá-las em cada oportunidade de experiência evolutiva nas duas dimensões, não apenas na material, mas também na espiritual. Então, o que estamos fazendo com essas aptidões? Que temos condições de as crescê-las em nossos espíritos imortais. Assim, o espírito tem ainda outros motivos de indulgência para com esses ditos inimigos. Vamos trocar essa palavra? Os ditos ignorantes. E ignorância, porque o dia que encontrar a luz, como nós estamos buscando também a nossa luz interior, transformar-se-ão para benefício deles mesmos e de todo o nosso orbe. Porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem. Nunca foi, não é e nunca há de ser. É transitório. Confiemos nisso, queridos irmãos e irmãs. Mas que decorre de uma imperfeição momentânea, passageira, transitória, fugidia, que não agrega a nossa evolução espiritual, se nós não as trabalharmos em benefício de nós mesmos. É transitória, é um acontecimento natural no estágio evolutivo, desde o princípio inteligente a qual Deus cria simples ignorantes seres que devem, cada um de nós, sem exceção, e todos nós já passamos por esses estágios anteriores, lá estagiar no princípio mineral, depois de um tempo caminharmos para o princípio vegetal, depois para o reino animal, enfim, chegarmos no reino hominal. Olha que informação importantíssima que a codificação proporciona-nos. Então isso significa que há milênios e milênios estamos investindo direta ou indiretamente em nossas evoluções. Pergunto ainda mais, será que não temos capacidade de sermos melhores de hoje em diante em nossas vidas, em prol do nosso semelhante, em prol da construção do mundo de regeneração? Afirmo-vos que sim. Mas temos que fazer, temos que agir. Não cairá do céu, tampouco outrem poderá fazer por nós. Vamos acendermos, vamos fazer com que valha a pena cada vez que disponibilizamos o nosso tempo, o nosso veículo, o nosso esforço em evoluirmos intelectual e moralmente, toda vez que aqui estamos, junto à cúpula espiritual e junto aos trabalhadores encarnados do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, seja em sua matriz ou na filial em Santana de Paranaíba. É o convite agora, a qual faz o querido irmão Allan Kardec no item 5 a cada um de nós. Mas continua ele ainda nesse item 5, dizendo-nos que sabe ainda que a morte só pode livrar-o da presença material do seu inimigo, transitória, logicamente, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Quem tem dúvida que, por exemplo, Chico Xavier, nos seus 92 anos de vida física, quando voltando para o mundo espiritual no ano de 2002, teve muitos seres que tentaram atrapalhar a sua caminhada evolutiva. Digamos também Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual no ano passado, com seus 98 anos de idade, sem citar outros mais irmãos que precisaram também lapidar-se, empreender a reforma íntima e, com os seus bons exemplos, fazer com que esses em desequilíbrio e ignorância não atrapalhassem não só a sua caminhada evolutiva, mas principalmente regenerarem-se, pois só estão postergando as suas respectivas felicidades. O que disse Jesus há pouco mais de 2000 anos atrás? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Ou seja, apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos rumo às posteriores reencarnações por meio desses exemplos que ficaram incrustados para a eternidade em nossos espíritos, em seus aproximados 33 anos de vida física, que teve uma única encarnação. Então, vamos tomar cuidado com tudo isso que estamos construindo de reflexão. Façamos os nossos esforços para que não empreendamos frequência energética com os que estejam
desequilibrados. Podemos, logicamente, ao convite agora do querido irmão, professor Rivaio, o codificador da doutrina dos espíritos. Assim, continua ele dizendo, esta é a causa da maioria das obsessões, onde obsessor e obsediado são atingidos pelas suas próprias condutas. Não é o que nós estamos falando? Os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos vícios que precisam ser trabalhados, quem não os tem? Que seja de pensamento. Todos nós temos, senão cá não estaríamos nesse momento ímpar e agudo de transição planetária reencarnados nesse orbe. Há pouco findamos 1/4 de nosso século e o restante do 3/4. Qual é a nossa programação reencarnatória ainda que não estejamos reencarnados lá no final deste século XXI? Temos que ter esse propósito existencial. Não é isso que os nossos mentores individuais, a cúpula aqui do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, quer que nós os tenhamos por tudo que eles nos ofertam, e os nossos mentores individuais, os 7 dias da semana, nas 2 dimensões da vida? Então sim, podemos. Agora tomemos cuidado com essas nossas condutas. Continua ele dizendo, isto é, por não terem se perdoado mutuamente, por não serem indulgentes e nem caridosos. Muitas vezes nós efetuamos o pré-julgamento de nossos irmãos e irmãs. Lembram-se que há pouco eu disse, e isso é uma certeza, que cada um de nós está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Então como julgar a outrem? Porque será que esse caminho, verdade é a vida? Jesus Cristo, ali onde nós temos naquele quadro representativo, disse, não julgueis para não serdes julgados. Porque ele sabia que nós estaríamos ainda lapidando-nos em milênios e milênios, cada um em uma oportunidade diferente. Logicamente, inclusive seres de fora aqui aportando. Há pouco antes da abertura de nossos trabalhos, estava vendo um trecho de A Caminho da Luz, obra do querido Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, onde aproximadamente 4.000 anos aqui começaram a aportar seres que não tiveram as suas frequências vibratórias e energéticas propícia a continuar evoluindo em um determinado orbe lá da constelação do Cocheiro de Capela. Então, Jesus aqui os deu todo o suporte e continua dando, e sempre há de dar para a eternidade, para que eles continuem ascendendo, porque foram recambiados, realocados em orbes de estágios inferiores. E está tudo certo. O plantio é livre e a colheita obrigatória, jamais existe castigo do nosso Pai da fonte criadora. Então esforcemos-nos para que sejamos mais indulgentes, mais caridosos por todos os que estejam ao nosso redor, que nós não sabemos quem são essas pessoas que estejam ao nosso redor. Quantos pais, mães, filhos, avós, tios nós já tivemos ao longo dos milênios e das sucessivas reencarnações? Olha o investimento que nós estamos empreendendo a cada um de nós nessa oportunidade ímpar. Recordo-me de Divaldo Pereira Franco em um dos programas intitulado Transição da Rede TV. Há mais de década, diga-se de passagem, esse programa passava todos os domingos, aproximadamente 16 horas. E ele, lá Divaldo, em certa exposição, disse-nos: existem milhões de espíritos que atualmente estão tendo a sua última oportunidade de permanecer nesse orbe. Ou transformem-se para o bem de si mesmo, como também de outrem do coletivo do macro, ou estarão, como aconteceu lá em Capela, sendo realocados em orbes onde as suas frequências energéticas estão propícias, sem castigo, de forma natural. Ou nós ascendemos ou nós estacionamos. Jamais iremos regredir. Isso nos ensina a codificação kardeciana. Já no item 6, Kardec vai nos dizer: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Lógico, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas, todos nós, estejamos expostos, por meio da nossa invigilância, de dizermos a nós mesmos o que queremos de nossa vida. Por que será que o Soares, Rosa e outros mais trabalhadores afirmam insistentemente a cada um de nós que esforcemos-nos para chegar um pouquinho antes das 9 horas da manhã? Porque o estudo é parte do tratamento. A própria corrente espiritual que atender-nos na sequência de nossas atividades também reafirma-nos isso. É difícil para todo mundo, mas é parte do tratamento. Se nós não adquirirmos o conhecimento, como iremos melhorarmos? O que disse Jesus? Amai-vos eles, o primeiro mandamento é
instruir-vos, eis o segundo. Tem que andar lado a lado. Sem instrução, como eu posso ser melhor? Como eu posso convidar outras pessoas a também expandirem as suas consciências e, consequentemente, ascenderem rumo ao universo, as oportunidades que cabe a cada um de nós construirmos em nossa vida. Então, esforcemos para que estarmos dentro do horário programado. É um respeito para com a cúpula espiritual, é um respeito para com os trabalhadores e um respeito principalmente para conosco mesmo, dizendo aos nossos mentores: eis que esforço-me para tentar me melhorar a cada dia que passa, quando piso do portão para dentro do Instituto Espírita Cidadão do Mundo. Continua Kardec dizendo: essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Jamais reclamemos do que nós temos como programação reencarnatória. Vocês lembram há pouco, nós lembramos há pouco, que a Rosa, na primeira obra da codificação kardeciana, em O Livro dos Espíritos, publicada lá nos idos de 18 de abril de 1857, ela tratou sobre o subtítulo Penas e Gozos Terrenos, dizendo-nos que sim, nós somos os artífices da nossa felicidade ou infelicidade e devemos aceitar aquilo que muitas vezes não é imposta por Deus, mas sim pedidas por nós mesmos para a atual encarnação, porque somos cônscios das mazelas que nós cometemos no passado, e as nesse momento, na atual encarnação, precisamos concluí-las com mais assertividade, com mais êxito, ainda que não de forma integral, mas esforçando-nos para que saiamos dessa encarnação a posteriori mais cônscios e assertivos em comparação às reencarnações pretéritas. Continua Kardec dizendo: como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre, foi o que dissemos, estamos buscando dar o segundo nível de estágio evolutivo de nosso orbe, que é o mundo de provas e expiações. Dizendo ainda: se não existem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor deste mesmo orbe. Frequência energética, cada um está no seu degrau evolutivo, somos apenagados, como estão os nossos pensamentos, as nossas ações, então jamais venhamos a empreender pré-julgamento sobre esses ditos obsessores, sobre esses ditos irmãos em desequilíbrio, porque quem somos nós para apontar o dedo em riste a quem quer que seja? Vamos lapidarmos-nos? É o convite desse tema, desse capítulo 12, itens 5 e 6, que nós estamos trabalhando nesse momento e que o querido irmão, professor Hipólito Leon Benizar Rivaio, o nobre codificador, convida-nos para a nossa reforma íntima e assim não estejamos mais acessíveis a esses que tentam nos prejudicar em experiência de nossa programação reencarnatória. Assim, à medida que o homem utiliza o seu livre-arbítrio, todos nós o possuímos no reino hominal, com responsabilidade, isto é, trilhando o caminho do bem, estudando obras sérias, que sejam relevantes ao nosso espírito imortal e, consequentemente, à nossa eternidade. Frequentando lugares dignos, ele vai progredindo, crescendo espiritualmente e, ao mesmo tempo, dando bons exemplos, tanto para nossas experiências reencarnatórias na matéria, como para os irmãos desencarnados. Então, que o querido professor Rivaio afirma-nos que nós podemos ser exemplos nas duas dimensões da vida? Sim! Assim estamos fazendo? Se não estivermos, comecemos a partir de hoje em diante. Se já estivermos, potencializemos essas aptidões inerentes ao nosso espírito imortal, de baixo para cima, de dentro para fora, reverberando e compartilhando ao meio tudo o que faz com que o nosso orbe cresça para esse tão sonhado mundo de regeneração, que eu citava Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, como citava também Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, queridos irmãos espirituais que trabalharam na lava mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Então vamos nos esforçar, queridos irmãos e irmãs, porque não há de cair do céu, nunca caiu, não cai e não há de cair. Tudo é construção dos seres em experiência evolutiva em qualquer uma das moradas da casa do Pai, já dizia Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Bons exemplos é a caridade em ação, em prol de todos os seres em experiência evolutiva nas duas dimensões em que estejamos interagindo. Quero trazer-vos também, lembram que eu falei logo no início? Trouxemos como carro-chefe a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em todas as exposições evangélicas, a qual leva as casas espíritas, eu sempre gosto de entrelaçar com outras obras, seja uma passagem da segunda revelação do Novo Testamento, seja com as obras complementares,
de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier e outras mais. E por que não aqui trazermos uma de Chico? Obra essa intitulada Irmãos Unidos, a qual convidamos para o estudo aos queridos irmãos e irmãs, trazida por espíritos diversos, onde estaremos trazendo a lição daquele que foi mentor de Chico Xavier e conforme o próprio Chico, que retornou ao mundo material a partir do ano de 2000, lá no interior de São Paulo. Se lá está atualmente, não sabemos. Então o que diz esse querido irmão nesta obra? Recordo o mestre dos mestres, e não ouvides que a caridade, sem humildade e sem renúncia, é quase sempre flor ressequida, não traz benefício ao coletivo. Que o espinheiro da vaidade, do orgulho, da arrogância e da prepotência acrescento ainda a este parágrafo de Emmanuel. Cobre e consome a cada um de nós em humanidade nas duas dimensões da vida. Olha o contributo desse querido irmão espiritual ao capítulo 12 que nós estamos trabalhando, itens 5 a 6, agora nessa obra Irmãos Unidos para a nossa conscientização. Vamos trazer também aqui o contributo daquele que citamos há pouco, André Luiz, lá nas primeiras décadas do século XX, muito colaborou na lavra mediúnica de Chico Xavier. E Chico Xavier, em parceria, aquele que trabalhou com ele também no campo mediúnico, Valdo Vieira, lá na obra intitulada Opinião Espírita, vem nos trazer a seguinte reflexão. A caridade é o coração que fala. Qual coração material? Acima do material ou espiritual, que transcende o que é transitório, fugidio passageiro, que é a materialidade. Mas, em situações anormais da vida, é preciso ouvir o raciocínio para que ela seja o que ela realmente deva ser em prol do meio, porque é dando que se recebe, fazendo aos outros receberemos centuplicadas. É uma palavra incutida nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Correremos centuplicados os nossos esforços em prol de melhorarmos, como também melhorarmos o meio. São os exemplos, sempre os exemplos é o que nos convida agora, o querido irmão espiritual André Luiz. Tem mais alguém que pode contribuir conosco na temática, entrelaçando ao tema mestre que estamos trabalhando? Por que não? Vamos trazer agora o querido irmão Humberto de Campos, ao qual nós também o conhecemos pelo pseudônimo de Irmão X, lá no livro Cartas e Crônicas, em um capítulo intitulado A Caridade Maior, ele vai nos convidar à seguinte reflexão. Temos 2 pontos. Vai dizer ele: caridade é servir sem descanso, nas 24 horas do dia, nas 2 dimensões da vida. Ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, nos convoque ao repouso físico, quando for de nossa estrutura física, ou até mesmo a enfermidade mental, psíquica. O que será que essa casa nos proporciona para o nosso reequilíbrio? Não são essas 2 situações inerentes a nós em experiência evolutiva e reencarnatória? O que nós levamos das benesses que aqui nós recebemos semanalmente do portão para fora? Convida-nos o irmão X a esta reflexão. Mas continua ele em outro trecho desse capítulo dizendo: é cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar convite dos outros, como também sem aguardar retorno de benesses ao nosso espírito imortal, apenas e tão somente pelo prazer de ser útil onde quer que estejamos neste universo de experiência evolutiva, na carne ou no mundo espiritual. Alguém tem dúvida disso? Que esse querido irmão Humberto de Campos nos convida a esse raciocínio? Então que o façamos, que tragamos esses exemplos e os interiorizemos em nossos espíritos imortais, concluindo-os em cada minuto da nossa vida em prol dos nossos semelhantes, que é, consequentemente, em prol de nós mesmos. Por que não trazer também essa querida irmã que citamos há pouco, Joana de Ângeles, lá na obra intitulada Jesus e Vida, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, e em um trecho desta obra vai nos dizer o seguinte: a caridade alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o auto-perdão. Primeiro precisamos perdoar-nos a nós mesmos para que estejamos firmes, saudáveis, a perdoarmos também ao trem, os que nós nos desajustamos. Continuava dizendo, com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação de nossas faltas, como também das faltas dele para conosco mesmo ou para com a humanidade, da sua própria recuperação moral. Caridade, pois, sem cessar.
O que Joana de Ângeles afirma-nos e convida-nos consciencialmente neste momento está dentro desse raciocínio que estamos construindo junto às intuições dos amigos espirituais neste exato momento nas duas dimensões da vida, queridos irmãos e irmãs. Afirmo-vos que sim, é a porta estreita, mas temos condições para tanto, então que assim façamos. Abandonemos o homem velho na construção do homem novo, para que esse capítulo 12, itens 5 a 6, podem tornar-nos pessoas melhores, se assim buscarmos essa melhoria para conosco mesmo em prol dos nossos semelhantes. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, esse querido irmão que lá do mês de abril do ano de 1900, em retornando para o mundo espiritual e que muito trabalha também em todo o orbe, nas duas dimensões da vida, em todos os sofredores que assim precisam de um lenitivo e de um reequilíbrio, podem contribuir conosco à frente dessa temática, desse carro-mestre que nós estamos trabalhando do capítulo 12, itens 5 e 6. Sim, ele tem uma frase que eu gosto muito de levar nas exposições, a qual eu empreendo junto aos amigos espirituais, independentemente do tema que eu venha a abordar. Qual seja essa frase, esse convite? Ele vem nos dizer que solidários nós sempre seremos união. Lógico, mas se formos separados uns dos outros, o que nós seremos, queridos irmãos e irmãs? Apenas pontos de vista, ou seja, não estaremos agregando suficientemente ao que nossos mentores individuais querem que nós agreguemos ao meio. Mas continua ele dizendo: juntos nós alcançaremos os nossos objetivos, os nossos propósitos existenciais, porque estaremos considerando cada um de nós como apenas e tão somente um ser, no sentido de que eu hei de ser feliz quando o meu semelhante também assim o for. Eu hei de ser feliz quando não mais uma lágrima que seja em qualquer canto deste orbe escorra da face de um irmão em sofrimento, desprovido de qualquer que seja a situação para o seu reequilíbrio e a sua ascensão espiritual. É o convite consciencial desse querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E também gosto de trazer o nobre Giovanni de Pietro de Bernardone, na qual nós o conhecemos desde o século XI, por nome de Francisco de Assis, em um dos trechos da sua oração que nós tanto aqui as proferimos nas diversas situações dos nossos trabalhos. Ele vem dizer, perdoando o que nós seremos perdoados. Alguém tem dúvida disso depois de tudo isso que nós passamos nesses momentos de expansão de consciência aqui neste sábado pela manhã? Não tenhamos dúvida disso. Então façamos como esses queridos irmãos fizeram e lapidaram-se em espírito e em consciência. Deixemos assim, então, queridos irmãos e irmãs, partindo para a finalização dessa nossa reflexão, o tríplice aspecto que dizem os irmãos espirituais que é imprescindível para que tenhamos oportunidade de retornar a esse orbe por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. Quais sejam? Falamos sobre ele ao longo desse nosso bate-papo fraterno. O conhecimento, não apenas os espíritas. Muito perguntaram, tudo que seja útil a nós mesmos, como também para o trem, estudemos e reverberemos ao meio. Disse Jesus, amai-vos o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo, tem que andar lado a lado. E no autoconhecimento, de tantos pontos que poderíamos aqui trazermos em relação ao autoconhecimento, recordo-me de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos assumirmos como um ser ainda muito aquém de uma evolução moral e intelectual, como hei de trabalhar e lapidar-me, e nós lapidarmos em essência, para que não reiteremos e reincidamos em erros que tanto cometemos no pretérito e os venhamos a cometer no presente, para que não tenhamos que vivenciar isso no futuro. É um dos pontos imprescindíveis desse autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faz-nos aqui tornar-nos a seres melhores a cada experiência evolutiva nas duas dimensões da vida. Que assim seja, graças a Deus, mantenhamos em equilíbrio. Agora, na sequência, estaremos com o irmão Soares, que dará sequência nas atividades, junto com todas as atividades da casa, e saibamos que todas as reenergizações que recebemos na sequência beneficiaram-nos vão intoxicado portão para fora, as utilizarmos em prol dos nossos semelhantes. Eis o convite desse capítulo 12, itens 5 a 6, que trabalhamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.